Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriele, professora de Biologia. Vamos para mais uma aula de Bioquímica, onde iremos começar a estudar as vitaminas, As vitaminas, parte 1. Vocês vão ver aqui uma introdução sobre o que são as vitaminas e vão ver também as vitaminas lipossolúveis. Mas o que são as vitaminas, gente? Em biologia, vitamina é todo composto orgânico, se atenta a esse orgânico, tá? Que é importante, que é necessário em pequenas quantidades, não muito, para promover o bom funcionamento do nosso organismo, tá? Então, isso é parecido com o que a gente estudou em sais minerais, que também são compostos que são necessários em pequena quantidade para o nosso corpo funcionar bem. Só que a diferença é que os sais minerais, eles são inorgânicos, tá? Basicamente é isso. Ou seja, são compostos que tem naturalmente no meio ambiente, tem na água, tem no solo, enquanto que as vitaminas são compostos orgânicos, Eu já falei muitas vezes para vocês, mas só reforçando, que são aqueles que são produzidos por seres vivos. Só ser vivo consegue produzir substâncias orgânicas, tá certo? No caso das vitaminas, a gente precisa em pequena quantidade, o que é diferente dos outros compostos orgânicos que nós já estudamos, que são os carboidratos, os lipídios e as proteínas, que a gente precisa numa quantidade bem maior. Bem, gente, mas nem todos os seres vivos conseguem sintetizar as vitaminas na quantidade que o corpo precisa, que o organismo precisa. Isso acontece, por exemplo, com os animais, com nós seres humanos. Então, a gente vai ter que obter essas vitaminas, que são essas aqui, através da nossa alimentação, E para isso a gente precisa ter uma alimentação bem diversificada, bem balanceada, Que vai ter frutas, legumes, numa quantidade boa, uma quantidade razoável, tá? Não precisa comer demais, mas precisa comer bem diversificado. Mas existem casos, que é necessário suplementar, mas é bem excepcionalmente. O ideal é que só a alimentação forneça todas as vitaminas para o corpo. Só que existem situações que é preciso dar esses suplementos vitamínicos, como às vezes em alguma gravidez, A grávida precisa dessas vitaminas, ou no meu caso, eu digo por experiência, para minha filha, eu não consigo fazer ela se alimentar bem, se alimentar de todas essas coisas aqui, Então, eu tenho que dar o suplemento para ela não ter uma doença por falta de vitamina. E esse termo vitamina, ele foi criado por esse carinha aqui, Que é o Kashmir Funk. Quando eu botei o nome dele, só apareceu funkeiro. Mas enfim, porque é funk, Igual o funk na música. Mas ele em 1912, ele percebeu que as vitaminas, muitas vitaminas, elas tinham um radical chamado amina, que é um radical que vocês vão estudar lá na química. Eu já falei deles para vocês quando a gente estudou os aminoácidos, tá? Então, as vitaminas, muitas delas têm esse radical amina e devido ao fato delas serem muito importantes para a vida, serem vitais para a vida, então Kashmir Funk chamou as vitaminas, que a gente chama hoje de vitaminas, dizendo que elas são aminas vitais. Só que hoje nós sabemos que nem todas as vitaminas têm esse radical amina na composição, tá? Existem algumas exceções. Bem, gente, coloquei esse símbolo aqui, é o símbolo do Enem, tá? Toda vida que aparecer é porque é alguma curiosidade, alguma coisa que vai ter a ver com o Enem. Eu tô colocando bastante para tornar você esfera, tá? Então, essa informação aqui é uma informação que é até difícil de achar na internet, eu achei uma curiosidade, mas que tem cara de Enem, por isso que eu vou falar para vocês, ó. As vitaminas, na prática, elas funcionam no nosso corpo como se elas fossem hormônios, tá? Hormônios. Só que os hormônios são produzidos no próprio corpo. A gente não precisa, às vezes a gente até toma hormônio, como por exemplo a mulher que toma anticoncepcional, é um hormônio, tá? Mas no caso das vitaminas, nosso corpo não produz, a gente precisa ingerir elas. Então, por isso que as vitaminas podem ser chamadas de exo-hormônios. Por quê? Porque funcionam como hormônios, mas precisam ser ingeridas, elas vêm de fora. Exo quer dizer que vem de fora, tá bom, gente? Então, só para vocês saberem essa curiosidade aí. Chegamos então na parte mais importante da nossa aula, que é a classificação das vitaminas, tá?
Quimicamente falando, as vitaminas variam demais, dependendo do tipo. Mas para classificar elas, a gente usa a classificação em 2 grupos de acordo com a solubilidade delas, tá? Então, a gente vai classificar as vitaminas em hidrossolúveis e em lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis, lembra a água, tá? Tipo hidroginástica, ginástica na água, tá? Então, hidrossolúveis são as que são solúveis em água, se dissolvem em água. E a gente tem a vitamina C e as do complexo B, né? São várias aqui do complexo B que são solúveis em água. Aí, por serem solúveis em água, quer ver? Pensem comigo. Todo o excesso de água do nosso corpo é constantemente eliminado na urina, tá? Então, como essas vitaminas estão dissolvidas nessa água do nosso corpo, aí conforme nosso corpo vai eliminando elas juntos, tá? Então, elas são eliminadas diariamente através da nossa urina e por isso a gente precisa ingerir, né, tanto vitamina C quanto as do complexo B, todos os dias, tá? Para que a gente não venha a ter uma doença por falta dessas 2 vitaminas, né, que se chama de avitaminoses, que é quando a gente tem pouca delas no nosso corpo. E outro problema é que essas vitaminas, elas costumam se perder durante o processo de cozimento, de preparação. Então, é importante muitas vezes a gente comer esses alimentos que têm mais vitaminas, eles cru ou pelo menos não preparado por muito tempo, tá? Cozinhado no vapor, alguma coisa assim, para evitar que a gente venha a ter falta de vitaminas hidrossolúveis. E as lipossolúveis, né? Lipo já tá dizendo, tem a ver com lipídio, tá? Se vocês não lembrarem de lipídio, lembre lipoaspiração, gente. Lipoaspiração é o quê? Aspiração de gordura do corpo, para ficar magro. Então, elas são solúveis em quê? São solúveis em lipídios, tá? E são essas 4 aqui, que é a vitamina A, a D, a E e a K, né? E aí, pensem comigo. Os lipídios, ao contrário da água, eles ficam no nosso corpo. Eles são difíceis demais de tirar, né? Eles ficam no nosso corpo. E essas vitaminas vão junto com eles, tá? Então, elas são armazenadas no fígado. No nosso fígado guardam uma certa quantidade de gordura e essas vitaminas junto, bem como no tecido adiposo, que é as gordurinhas que a gente tem embaixo da nossa pele, no corpo todo, tá? Então, tem um pouquinho dessas vitaminas lá, tanto no tecido adiposo quanto no fígado. E por isso a gente não precisa ingerir tanto, né, tão diariamente assim, quanto as hidrossolúveis, tá? Elas ficam mais no nosso corpo, justamente porque o lipídio fica mais no corpo, né? E além do mais, elas não são perdidas tão rápido, tão fácil que nem essas aqui, né? Quando a gente cozinha, por exemplo. Então, é mais difícil a gente ter falta de vitamina lipossolúvel do que falta de vitamina hidrossolúvel. Bem, gente, agora vamos para a prática, tá? Que é o que o Enem gosta, até botei símbolo de Enem, que é uma questão do Enem que caiu em 2005, né? Já tem um tempinho, mas já caiu muitas questões no Enem sobre vitaminas, principalmente sobre essa classificação em lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? Nessa questão que caiu em 2005, fala sobre a obesidade, né? Problemas de obesidade, e fala que são várias as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. E diz ainda que há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio, né, que é rápido, pois inibe a ação das lipases. Lipases, eu até falei sobre elas na semana passada, são as enzimas, ou ases, geralmente é o final das enzimas, que quebram lipídios, tá? Então, no nosso corpo, para que a gente consiga absorver os lipídios, tem essas enzimas que quebram eles, aí o nosso corpo absorve e usa conforme a necessidade, tá? Então, se as lipases não funcionarem, o que acontece, gente? Boa parte das gorduras que são ingeridas vão passar reto no intestino e vão ser eliminadas com as fezes, tá? E isso vai gerar diarreias, né? Causando desagradáveis diarreias e vai gerar isso aqui, que é a questão em si, tá? Eu até dou uma dica para vocês, quando vocês forem fazer Enem, vocês leiam logo essa partezinha aqui, que é a pergunta em si, tá? Depois leem isso aqui. Não precisa focar muito, tá? Leiam logo isso aqui para vocês verem o que é que a questão quer saber. Aí depois vocês leem essa parte. E aí a pergunta é assim: além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois aí você tinha que ver qual a frase, qual a alternativa que complementava corretamente
essa frase aqui, tá? E a resposta certa era a alternativa E, que dizia: essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles, tá? Então, essa seria a resposta certa, muito fácil, né? Aqui tá até escrito fácil, porque é uma questão considerada fácil, mas é fácil para quem sabe esse assunto, tá? Então, caiu várias vezes questões nesse estilo, relacionadas a essa diferença entre vitaminas lipo e hidrossolúveis. Caiu até uma bem mais difícil, mas enfim, eu não vou colocar aqui porque ela exige um raciocínio lógico já bem mais avançado. Então, dá para resolver muitas vezes questões do Enem só com base nos enunciados, enfim. Aqui dava para resolver sem saber isso, mas você precisa usar o raciocínio lógico bem mais quando você não sabe o conteúdo. Então, por isso que a gente estudando, para quem estudou isso, matava muito rápido essa questão. Essa questão que eu mostrei no slide anterior mostra a importância da ingestão de lipídios, né, na alimentação para que ocorra a absorção das vitaminas lipossolúveis. É claro que a gente não pode exagerar nos lipídios, senão vai engordar bastante, mas a gente precisa ingerir um pouco de lipídio para que ocorra a absorção correta, né, na quantidade boa dessas vitaminas lipossolúveis. Aqui eu listei alguns problemas que também podem afetar, né, além desse remédio que eu falei antes, e causar deficiência de vitaminas lipossolúveis, como a retirada da vesícula, tá? Tem gente que tem problema, precisa tirar a vesícula, e a vesícula tem bile, tá? Ela guarda bile e a bile ajuda na digestão dos lipídios. Então, pode afetar, tá? Influenciar na deficiência de vitaminas lipossolúveis. O outro é a absorção de óleo mineral. Isso é usado como laxante, pessoas que têm problema sério de prisão de ventre, tá? Então, a absorção de óleo mineral, o consumo de óleo mineral, que ele não é absorvido, ele passa reto no nosso intestino, também pode contribuir para a deficiência de vitaminas lipossolúveis, além da cirurgia bariátrica, que é aquela cirurgia que pessoas, principalmente pessoas com obesidade mais alta, assim, fazem para diminuir de peso, né, para perder peso, e nessa cirurgia é retirado parte do estômago, parte do intestino, para diminuir a absorção de nutrientes. E junto também, né, a diminuição da absorção de lipídios, obviamente, diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis junto. Então, vamos começar aqui com a vitamina A, né, que é a primeira letra do nosso alfabeto. E nessa aula a gente vai estudar a vitamina A e as outras lipossolúveis. As hidrossolúveis vão ficar para depois do nosso recesso, tá? A vitamina A, ela também pode ser chamada de retinol, porque ela é bem importante para a nossa retina, que é a partezinha de trás do olho que vai fazer a gente enxergar. E entre as funções da vitamina A, a gente tem o crescimento normal do corpo, tá? Então, a gente precisa ter ela no corpo, a vitamina A, principalmente na infância, para crescer bem, crescer adequadamente. Também o bom funcionamento dos olhos, que é a função que está mais relacionada, que a gente tem que lembrar mais, tá? Já que para funcionar bem os olhos, a nossa retina precisa estar funcionando bem e ela depende muito da vitamina A. E também a síntese de melanina. Melanina é uma proteína que a gente tem na nossa pele que vai dar a nossa cor. E para ela ser produzida bem, claro, a gente precisa do sol, né? O sol vai influenciar o nosso corpo a produzir melanina e a presença da vitamina A também vai ajudar nessa síntese de melanina. Então, para se bronzear, a pessoa ingerir alimentos, né, que tem vitamina A com alguma antecedência pode ajudar, tá? A pessoa a se bronzear, que são esses alimentos aqui em especial, né? Mas tenham muito cuidado, gente. Tenham muito cuidado, não vão passar o dia todo no sol sem nenhum protetor, sem nada, vocês vão ficar vermelhos, não vão ficar bronzeados, viu? E aqui a carência, tá, gente? A carência de vitamina A, ela vai causar esses problemas aqui. A carência, lembrando que é a falta, até quando a gente consome pouco. O principal que vocês não podem esquecer são esses aqui, que é a cegueira noturna e a xeroftalmia. A cegueira noturna é quando a pessoa, por falta de vitamina A, essa pessoa começa a enxergar mal, principalmente à noite, porque a vitamina A vai fazer com que a nossa retina capte bem a luz, tá? Então, a pessoa até não está enxergando bem de dia, mas à noite isso fica mais perceptível. E o outro problema nos olhos é a xeroftalmia. A xeroftalmia quer dizer olho seco. Xero é seco
E oftalmo é olho, né? Oftalmologista, né? O médico do olho. Então, seria um olho seco, tá? Ele não produz o líquido que lubrifica bem, fica bem ressecado. Então, geralmente, a pessoa que tem xeroftalmia também tem a cegueira noturna, né? Já que ambas são causadas pela falta de vitamina A. O outro problema é a despigmentação da pele. Ah, professora, é o vitiligo, aquela doença que o Michael Jackson tinha. Não, gente, não é, tá? O vitiligo também é a despigmentação da pele, mas nesse caso é uma despigmentação bem discreta. Na verdade, tem mais a ver com a gente não bronzear bem do que, de fato, perder pigmentação mesmo na pele, tá? Então, vai ajudar a pessoa a se bronzear, ter a vitamina A, mas tenham cuidado quando forem se bronzear, tá certo? Aí, as fontes de vitamina A, né? Ai, professora, eu quero comer para me ajudar a enxergar bem, por exemplo. Então, as fontes são os vegetais amarelados e alaranjados, né? Aqui cenoura, isso aqui é damasco. Também vai ter bastante na gema do ovo, né? Veja que ela é amarelada. Também tem leite em fígado. Leite e fígado tem praticamente todas as vitaminas, né? Não só a A, tá? E aqui eu coloquei uma curiosidade, tá? Essa curiosidade é que a vitamina A, na verdade, quando a gente come essas coisas, a gente não tá comendo exatamente vitamina A. A gente tá se alimentando de beta-caroteno. Todos esses alimentos aqui, alaranjados, amarelados, eles são muito ricos em beta-caroteno, tá? Então, beta-caroteno, ele não é uma vitamina, ele é um lipídio, a gente estudou lá nos carotenoides, né, que tem nos alimentos de cor amarelada, alaranjada, e quando a gente se alimenta de beta-caroteno, aqui a gente tem uma molécula de beta-caroteno representada, né, então dentro do nosso corpo ocorre uma reação que quebra esse beta-caroteno aqui, e aí ele se transforma, ó, em duas moléculas de vitamina A. Então, esses alimentos todos que eu falei, que a gente precisa ingerir, eles são ricos em beta-caroteno, que se transforma em vitamina A no nosso corpo, tá certo? Então, vamos falar agora da vitamina D, tá? E antes de começar a falar, gente, pode ser que vocês fiquem bem preocupados com esse slide, com o nosso próximo slide, que vai ser para explicar como que essa vitamina D é formada no nosso corpo, tá? Geralmente a gente não se alimenta diretamente de vitamina D. Os alimentos dificilmente vai ter vitamina D, tá? Mas a gente vai se alimentar de substâncias que são precursores dela, da vitamina D, e que vão se transformar na vitamina D. Assim como eu falei para a vitamina A anteriormente, né? Que vem do beta-caroteno. Uma coisa parecida ocorre aqui com a vitamina D. Se vocês não entenderem, não se preocupem, tá? O mais importante é vocês entenderem as funções dessa vitamina que eu vou explicar mais pra frente. Mas, enfim, existem dois tipos de vitamina D, que é a vitamina D2 e a D3, tá certo? E aí, qual que é a diferença, tá? A D2, ela se chama ergocalciferol. E ela, na forma D2, tem esse nome, tá? Mas ela é derivada de um precursor que é o ergosterol. E esse ergosterol é tipo um lipídio, tá? Que a gente já estudou os lipídios esteroides. É tipo um lipídio esteroide que tem nas plantas e principalmente nos fungos, tá? Então, quando a gente come planta ou come fungo, né, tipo cogumelo, a gente geralmente vai comer esse ergosterol e não a vitamina D2 propriamente dita, tá? Só que pessoas que precisam muito dessa vitamina D2, por exemplo, precisa de vitamina D e quer recorrer a ela, a D2, elas podem se alimentar de cápsulas, né, contendo essa vitamina D2. E aí, como que faz isso, né? Então, as indústrias são espertas, elas pegam fungo, né, aqui eu representei tipo um cogumelo, e colocam essa radiação ultravioleta sobre ela, principalmente a UVB, tá? Então, nisso, ao usar essa radiação, esse ergosterol que vai ter no fungo se transforma no ergocalciferol, que é o D2. Então, aí a gente consegue se alimentar diretamente da vitamina que a gente está precisando, sem ter que levar sol, tá? Com a D3 é um pouco parecido. Ela se chama colecalciferol, né? E ela é derivada desse precursor aqui, que é o 7-desidrocolesterol. É quase um colesterol, só que com um átomo de hidrogênio a menos só, tá? Então, quando a gente come alimentos de origem animal, que é a principal forma da gente obter vitamina D, né? Não apenas a D3, mas geralmente a maior fonte de vitamina D é dessa forma aqui, é quando a gente se alimenta de alimentos de origem animal,
tá? Então, vai ocorrer uma coisa parecida aqui com o que ocorre com a D3. Então, o que é que acontece? Esse 7-desidrocolesterol, aqui o nome tá em inglês, tá? Não se preocupem com decorar esses nomes, que isso não é importante. Mas aí ele vai para nossa pele. Aí lá na nossa pele, sobre a influência da radiação, principalmente da UVB do sol, tá? Ele vai se transformar, você vê que tem uma mudança aqui na estrutura química, e vai se transformar na pré-vitamina D3, tá? O pré-D3, né? Você vê que muda essa partezinha aqui. Depois muda mais ainda, tá? Principalmente essa partezinha de baixo, até se transformar de fato na vitamina D3. Acabou? Só que não, gente. A vitamina D é mais complicada ainda, né? Então, formou essa vitamina D3 na pele, ela vem através da corrente sanguínea para o nosso fígado e fica armazenada lá. A gente consegue armazenar até bastante vitamina D, tá? E no fígado também, caso a gente tome suplemento, vai ter também a D2 e D3 que a gente obteve, né, desses suplementos ou de alguma forma de alimentação que já tem a vitamina pronta, tá? Então, tá lá no fígado, só que ainda não acabou, né? Então, lá no fígado fica armazenado e depois é transformado em calcidiol, que aí vai para a corrente sanguínea e vai até o rim. E no rim é transformado em outra coisa, que é o calcitriol. E aí sim, na forma de calcitriol, né, a gente vai ter essa vitamina D nessa forma aqui, que a gente já não chama mais de vitamina D, mas aí sim ela vai ter sua função de fato, tá certo? Então, vamos aqui falar das funções da vitamina D. Na forma, no caso de calcitriol, né, que é a forma ativa. Então, vai ter funções relacionadas, em especial, ao metabolismo de cálcio e fósforo. Cálcio e fósforo são sais minerais, que a gente estudou lá na aula de sais minerais, que eles fazem parte, por exemplo, da estrutura dos nossos ossos, nossos dentes também, tá? Além de várias outras funções que tem no nosso corpo. Então, a falta de vitamina D vai afetar os nossos ossos, os nossos dentes e também vai afetar essas outras funções que está ligada ao cálcio e ao fósforo. Além de ser ruim para a nossa imunidade, porque a vitamina D ajuda na maturação dos linfócitos, que são células de defesa do nosso corpo, tá? Então, a carência de vitamina D, além de atrapalhar a nossa imunidade, né, de afetar a nossa imunidade, vai causar todos esses problemas aqui, que são problemas relacionados aos nossos ossos, tá? Em crianças, que é o problema que cai mais em Enem vestibular, é esse aqui, né? Por falta de vitamina D, que é o raquitismo. Então, crianças que não têm exposição, que não tomam vitamina D, né? Os precursores de vitamina D, e nem têm exposição suficiente ao sol, elas podem ter esse problema aqui, que é o raquitismo, tá? Aqui é como que é a perna da criança normal, crescendo normal, e aqui ela está crescendo com baixa quantidade de vitamina D. Ela fica torta, tá? Fica arqueada. Isso aqui está bem arqueada, ou nesse formato aqui. Aqui nós temos crianças, ó, todas elas com o mesmo tipo de perna arqueada, né? Por falta da vitamina D, né? Falta de sol também. Em adultos, né, principalmente vai ser pessoas com mais idade, vai causar a osteomalácia, tá? A osteomalácia é o seguinte, os nossos ossos, como vocês podem ver aqui de uma pessoa que tem uma quantidade normal de vitamina D, ele tem esses furinhos, esses poros, tá? Só que na pessoa que tem pouca vitamina D, e no caso tem a osteomalácia, esses poros são muito maiores, tá? Então, o osso da pessoa fica como que fraco, mais quebradiço, mais mole, tá? Osteo é osso, malácia tem a ver com mole. A pessoa tem um osso bem fraco. Aqui são os alimentos, tá, gente? Claro que os materiais vai dizer que a fonte de vitamina D é o sol. O sol não é fonte de vitamina D, tá? Ele apenas, a radiação, vai transformar os precursores da vitamina D na vitamina D3, né, especial. Mas para a gente conseguir essa vitamina D, a gente precisa se alimentar desses precursores, tá? Que vão estar principalmente nesses alimentos aqui. As pessoas mais velhas, né, tomavam óleo de fígado de bacalhau. Eu pequenininha, eu lembro de propaganda disso, tá? Por ter bastante vitamina D. Hoje em dia não vi falar mais,
Mas assim, no fígado tem bastante, não só o fígado de bacalhau, mas esse fígado de boi mesmo, o fígado de galinha vai ter os precursores de vitamina D. A gema do ovo, né? Principalmente a gema. Leite e derivados, né? Tipo os queijos, vão ter vitamina D. Iogurte também, tá? Além de peixes, né? Alguns peixes vão ter, eu ouvi falar que atum, salmão, até tilápia também tem vitamina D. E cogumelo shiitake. Aqui vocês veem que a maioria são de origem animal, tá? E a gente tem esse cogumelo shiitake, aqui ó, tá bem pequenininho, mas dá pra ver que é de origem a partir de fungo, né? Cogumelo é um tipo de fungo. E aqui, como curiosidade sobre a vitamina D, é que ela ajuda a melhorar a imunidade ao coronavírus, né? Existem alguns estudos que têm mostrado que a deficiência de vitamina D está relacionada a casos graves de Covid-19, justamente porque ele ajuda na maturação dos linfócitos, né, que ajudam o nosso corpo a se defender, em especial os linfócitos T, que são muito bons, muito eficientes na infecções por vírus, como é o caso do coronavírus. Vamos então agora falar da vitamina E. Lembrem de esterilidade, tá? Que cobre boa parte das funções relacionadas à vitamina E. E o nome dela é tocoferol. Aff, professora, nome difícil. Pois é, esses nomezinhos das vitaminas não é tão importante vocês decorarem, memorizarem, tá? E a tocoferol é bem difícil porque não dá para relacionar a função dela. Ao contrário da A, que é retinol, que ajuda na retina, né? E da D, que a gente viu antes, que é o calciferol, que tem a ver com cálcio. Mas a E a gente não consegue relacionar nada, pelo menos eu nunca consegui, né? E entre as funções da vitamina E, então tem a ver com esterilidade, né? Então ela ajuda, né, promovendo a fertilidade, principalmente a fertilidade masculina, já que a vitamina E vai ajudar na produção de espermatozoides, tá? Lembrando aí, gente, E de espermatozoide. Previne o aborto também, tá? Então é importante as grávidas ingerirem vitamina E. E atua no sistema nervoso involuntário, que é uma parte do nosso sistema nervoso que, como não está dizendo, é involuntário, tá? Ou seja, a gente não consegue comandar, não consegue conscientemente mandar essa parte do nosso sistema nervoso. Que é o caso, por exemplo, da nossa pressão, né? A gente queria que ela fique boa, mas nem sempre vai estar 2/8, né? Às vezes está bem pior que isso. Então, gente, a vitamina E ajuda nessa parte, né, na atuação do sistema nervoso involuntário. E a carência da vitamina E vai causar, então, a esterilidade masculina, né, já que não vai produzir espermatozoides bem, como deveria. Nas mulheres, vai causar aborto, tá? Então, às vezes, a mulher consegue engravidar normalmente, mas engravida e tem abortos recorrentes, tá? Abortos espontâneos recorrentes. Pode ser por falta de vitamina E, pode ser também por falta de selênio, eu falei sobre isso lá na aula de sais minerais, e pode ser outros fatores que não tem a ver com a alimentação, fatores que tem a ver com a fisiologia, fatores genéticos, tem várias coisas, tá? Mas entre os fatores relacionados à alimentação, a gente vai ter a falta de vitamina E e também a falta de selênio, que podem causar aborto. Aí as fontes de vitamina E são vários alimentos, tá? Aqui eu coloco só alguns, não dá para colocar tudo, que é muita coisa. Mas carnes, tá? Carnes magras, leite derivados tem tudo que é vitamina, basicamente. Alface é um alimento que tem poucos nutrientes, tá? Mas, por incrível que pareça, tem vitamina E. Então, pode ser bom para pessoas que querem ter essa vitamina E na alimentação. Abacate, também sementes oleaginosas, tipo amendoim, aqui não tem amendoim, mas amendoim, castanhas, avelãs, essas coisas são sementes oleaginosas e tem a vitamina E. E aqui uma curiosidade, que é o fato da vitamina E, por ela ser antioxidante, né? Ou seja, ela ajuda a combater radicais livres, que são substâncias que se formam nas nossas células e acabam destruindo as células. Aí, com isso, vai destruindo as partezinhas da célula. Com isso, acaba ajudando a prevenir o envelhecimento precoce. Por isso, existem cremes, né, como esse aqui que eu coloquei, que são a base de vitamina E. Eles têm vitamina E
né? E aqui está escrito pequenininho, não sei se vocês enxergam, mas tem proteção contra o envelhecimento precoce. Chegamos à vitamina K, a última vitamina, né, que vamos estudar aqui nessa videoaula. K, gente, lembrem de coagulação. Ah, professora, mas coagulação é com C, né? Mas é só para vocês lembrarem, isso é só um macetezinho para vocês irem memorizando isso que pode cair Enem. E é importante vocês saberem também, tá? O nome dela é filoquinona, também é um nome difícil de lembrar. E as funções, como eu falei, tem a ver com a coagulação, tá? É um dos fatores da coagulação sanguínea. Que é isso, professora, de coagulação? É o seguinte, gente, a coagulação é um mecanismo que tem no nosso sangue que impede que a gente tenha hemorragia, tá? Então, aqui vocês estão vendo um vaso sanguíneo normal, tá direitinho. Então, ele sofreu alguma lesão, aí começa a sair os elementos do sangue, né? Tanto a água quanto essas célulazinhas do sangue. Que aí é hemorragia, isso é hemorragia, que houve alguma lesão no vaso, começa a perder sangue. Aí o que acontece? O nosso corpo, ele tem vários fatores que vão criar um coágulo, aqui vocês estão vendo um coágulo, que vai bloquear, fica duro o sangue naquele lugar. Você já deve ter visto cair sangue no chão, depois de um tempo forma umas bolinhas duras, tá? Isso é a coagulação também. Então, se forma esse coágulo que ele estanca a hemorragia. E um dos fatores que vai influenciar isso é a presença da vitamina K. Existem vários fatores que estão relacionados a isso. A gente chama cascata de coagulação sanguínea. Mas um dos fatores que é importante é a vitamina K, tá certo? Em termos de nutrição, vai ter a ver com a vitamina K. Então, obviamente, a carência da vitamina K vai causar hemorragia, né? Então, se a gente não coagular o sangue bem, a consequência é ter hemorragia. E entre as fontes de vitamina K, tem as folhas verdes escuras, tá? Tanto que nesse símbolo aqui da vitamina K, tá mostrando folhas verdes escuras, né? Porque elas têm bastante vitamina K. Também frutas verdes tem, né? Como abacate, o kiwi. Aqui o brócolis, que é uma verdura, né? Verde, uma verdura verde. Ela tem bastante vitamina K, tá certo? Também no tomate tem vitamina K. Nas castanhas, né? Que são aquelas sementes oleaginosas que eu falei antes. Enfim, vários alimentos tem, tá? Mas o que é bom investir é nesses vegetais de folhas verdes escuras, pra gente ter vitamina K suficiente. E uma curiosidade é que pode se manifestar, a falta de vitamina K pode se manifestar na forma de menstruação muito prolongada. Então, às vezes, um dos fatores que faz com que as mulheres tenham menstruação que demora muitos dias para passar, para acabar, então tem uma hemorragia que demora, a menstruação não deixa de ser uma forma de hemorragia, então pode ser por falta de vitamina K, tá certo? Pode ser outras coisas? Pode, por exemplo, mioma. Mioma é um dos fatores que pode fazer a menstruação ficar mais abundante, mais prolongada. Mas também pode ser vitamina K, entre várias outras coisas, tá? Então, aqui eu tô falando só em termos de alimentação, que aqui pode causar alguns problemas. Muito obrigada a todos vocês que assistiram essa videoaula até aqui. Desejo um ótimo São João para vocês. Aproveitem, mas tenham cuidado para não pegar o coronavírus, né? Tudo de melhor para vocês e até a nossa volta depois do recesso. Tchau, tchau!